Chegamos na nossa quinta semana falando sobre andando no Espírito. E hoje nós vamos abordar sobre dois princípios do andar no Espírito. E eu quero convidar você a estar bem atento e não deixar nada tirar a sua atenção, tá bem? Então vem comigo através do ensino da palavra dessa semana, andando no Espírito. Mas o primeiro princípio é andar em fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque andar em fé é andar e viver o mundo espiritual, nadando totalmente contra a correnteza, que é andar no mundo natural. O que é normal é andar no mundo natural, e o que às vezes é até difícil de viver é nós nos entregarmos e dedicarmos totalmente no mundo espiritual. Mas quando nós aprendemos a andar no mundo espiritual, é libertador, porque nós aprendemos a andar e ver as coisas assim como o Pai as vê. Andar no mundo espiritual é enxergar as circunstâncias com um reflexo do mundo espiritual, crendo naquele que é eterno, o nosso Deus Pai, que estará controlando e direcionando todas as coisas e até mesmo, se necessário, trazendo livramento sobre a sua vida e sobre a minha vida. Andar em espírito é também ter a motivação certa, não do que se vê, mas conforme diz a palavra de Deus, do que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. E andar em espírito é caminhar e se preparar para nós sim vivermos a eternidade com Cristo. E o segundo princípio de andar no espírito é o andar pela cruz. Andar pela cruz, na realidade, envolve três aspectos muito importantes, dos quais não dará para nós tratarmos tudo hoje, mas nós iremos continuar na próxima semana sobre esse mesmo assunto que envolve andar pela cruz. Hoje nós vamos falar sobre a obra da cruz. Na próxima semana, o poder da cruz e o princípio da cruz. A obra da cruz, na realidade, ela fala sobre algo muito especial. A obra da cruz, ela fala sobre substituição. Mas a palavra substituição, acredito que você tem em pleno conhecimento, é quando alguém se coloca no seu lugar por algo que era para você estar. Era para você estar naquele local, mas uma outra pessoa é substituída. Você é substituído e aquela outra pessoa vem no seu local. Então a obra da cruz, ela é uma obra de substituição. Porque na realidade, a cruz, quem deveria estar na cruz era eu. Quem deveria estar na cruz é toda a humanidade que vive distanciada dos caminhos do Senhor e do pleno amor de Deus. Porque a cruz, na realidade, é um lugar específico de pecadores transgressores. Mas o que aconteceu? Foi nesse momento que Jesus substituiu o meu lugar. Foi nesse momento que Jesus substituiu o nosso lugar. E ele veio, mesmo sem merecer, mesmo sem ter um pecado, ele se fez pecador por mim e por você. Ele assumiu o nosso lugar, se fazendo pecador e recebendo as nossas transgressões sobre ele, para que, através da obra da substituição, nós pudéssemos ser livres. Vamos ler o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, a parte A. Pois o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que a consequência ou o pagamento certo do pecado, que é a inevitável consequência,
é a morte. E às vezes acontece a morte natural do físico, mas a pior morte ela acontece quando é gerado o pecado. É a morte espiritual. Porque na realidade nós não temos vida no espírito por nós mesmos. Quer um exemplo bem claro? Nós somos como se fosse a lua. A lua é linda quando ela está cheia, iluminada, o reflexo dela, principalmente na água, é a coisa mais linda que tem. Mas observe, a lua, ela não tem luz própria. Ela pode ser formosa, ela pode ser muito bonita, mas ela não possui luz própria. Na realidade, a lua, ela só reflete a luz que vem do sol. E nós não é diferente. A luz que há em nós, ela só existe porque nós refletimos a luz de Deus em nós, porque Ele é o sol da justiça. Nós não temos vida por nós mesmos, mas quando nós saímos da vida, conforme nós falamos semana passada, quando nós deslocamos da videira, nós perdemos a vida. Então, quando nós pecamos, nós nos distanciamos, nós nos afastamos do Pai e automaticamente nós perderemos a vida. Por isso que a Bíblia diz, em Romanos 6,23, a parte A, pois o salário do pecado é a morte. E é a morte que seria a nossa consequência. Mas foi graças a Jesus Cristo que Ele fez uma intervenção. Na realidade, Ele fez uma substituição em meu favor e a seu favor. Olha o que continua o próprio versículo 23 de Romanos, capítulo 6. Vamos ler. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enquanto o salário do pecado é a morte, Jesus Cristo veio para nos trazer vida eterna. Mas a vida eterna só é possível através de Jesus Cristo. Se não for através de Jesus Cristo, não é possível a vida eterna. Olha, entenda bem, eu creio que você vai fixar melhor após ler conosco aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Olha aí na tela, veja aí. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e é de mais alta importância. Repito, é de mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. O ensinamento de mais alta importância, conforme diz em 1 Coríntios, é que Cristo morreu para nos livrar de todos os nossos pecados. Foi nesse momento que nós tivemos a grande oportunidade de desfrutarmos do que é realmente vida, do que é realmente viver uma vida plena no próprio Filho de Deus. Quando nós decidimos viver uma vida de pecado e insistimos em querer viver uma vida de pecado, na realidade, automaticamente, nós iremos nos distanciar de Deus e, conforme nós já lemos, a consequência é a morte espiritual. Mas assim como nós, como pais, amamos os nossos filhos de uma forma incondicional, o Senhor também te ama. O Senhor te ama, o nosso Pai, Ele ama você de uma forma incondicional, que Ele não quer ver você permanecendo em uma vida longe dele. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Veja que amor incondicional. Através do pecado,
nós nos tornamos inimigos de Deus, porque não tem como ser amigos. Amigos só anda próximos, mas se nós pecarmos, não haverá como andarmos próximos do Pai. Dessa forma, nós seremos inimigos. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Nós éramos inimigos, sim, mas o próprio Pai nos tornou, Ele é quem nos fez dignos, é Ele quem nos proporcionou sermos seus amigos. O próprio Pai, Ele nos tornou seus amigos, mas através de qual tipo, como que Ele nos tornou para sermos os seus amigos? Por meio da morte do seu único Filho, Jesus Cristo. Somente através da morte, da obra da substituição da cruz, é que nós temos hoje o direito de desfrutarmos, de sermos amigos do nosso próprio Pai. Essa obra é uma obra maravilhosa, é uma obra redentora, é uma obra libertadora, é uma obra salvadora. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu na cruz por mim e por você, assumindo o nosso lugar, mas para que Ele pudesse ver a nossa comunhão com o nosso Pai sendo restabelecida. Porque esse é o maior propósito de todas as coisas. Com a morte de Jesus, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós tivemos aí também o direito e a possibilidade, caso nós viermos a pecarmos no meio do caminho, para que nós não venhamos permanecer e não venhamos entristecer o nosso Pai, ou se nessa caminhada nós nos sujarmos as nossas vestes, o Senhor, com seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário, derramado por mim e por você. Esse sangue é para limpar as nossas vidas, é para limpar as nossas iniquidades. Esse sangue é para que nós estejamos com o coração limpo e com as nossas mãos, os nossos lábios, os nossos olhos, os nossos ouvidos purificados. Observe o que diz em João capítulo 8, versículo 36. Diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Porque toda libertação não há nenhuma outra forma se não for através de Jesus Cristo. A maravilhosa obra da cruz, a maravilhosa obra da substituição, é para que eu e você hoje venhamos desfrutar o que está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Esse é o maravilhoso objetivo e destino e consequência da substituição e da obra redentora da cruz. Para que hoje, eu e você, em Cristo Jesus, vivendo uma vida dedicada, vivendo uma vida no próprio corpo de Cristo, vivendo com Ele, para Ele, hoje, desfrutando da sua maravilhosa presença, sendo lavado pelo sangue do Cordeiro e carregando a autoridade do poder do Evangelho como representante de Cristo nessa terra, a palavra de Deus diz que não existe nenhuma condenação mais sobre você, sobre a minha vida. Não existe mais nenhum peso de morte, nenhuma condenação. Mas observe, somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu quero te chamar agora. Vem correndo, corre, corre, corre. Corre porque a Bíblia diz que é para os que estão em Cristo Jesus. Porque se você não está em Cristo Jesus, corre para os braços do Senhor.
corre para Cristo e se prostra aos seus pés, clama por graça e misericórdia, clame pelo precioso sangue do Cordeiro e peça a Ele o poder da substituição da cruz sobre a sua vida para que você viva uma nova vida em Cristo Jesus. Corra, porque ainda há tempo. Ainda há fôlego de vida, então ainda há tempo. Não se deixe ser levado pela sua rotina, não se deixe ser levado pelo engano, não se deixe ser levado pelo desânimo ou por mentiras, não se deixe ser levado para viver uma vida só e solitária e isolada, porque dessa forma você será presa fácil. Mas queira viver uma vida unida como o corpo de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós passamos a viver, sabe o quê? Um novo nascimento. Quando nós vivemos e depositamos a nossa vida em Cristo, nós vivemos uma nova pessoa, porque as coisas velhas se passaram. E em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus tudo se fez novo. Então não importa o seu passado, não importa o que você já viveu, não importa o que você já fez e o que você deixou de fazer. O que importa é a sua vida hoje, entregue aos pés da cruz. Porque Ele levou a sua culpa, Ele levou a minha culpa sobre Ele. E hoje nós podemos ser livres de toda acusação, de todo aprisionamento, de toda opressão e de toda mentira e de todo engano. Nós podemos desfrutar a verdadeira identidade. Sabe qual é a sua identidade? Sabe qual é a minha identidade? A nossa identidade? Nós somos filhos. Somos filhos amados. E chegou a sua hora do recomeço. Chegou a hora de você recomeçar. Mas recomeçar tendo em mente a obra redentora da substituição da cruz do Calvário. Quero trazer uma outra reflexão para você. Assim como aconteceu lá com Adão e Eva no jardim, aconteceu com Jesus Cristo, eu quero trazer um alerta para você, muito importante. Quero trazer uma alerta nessa reta final do dia de hoje. A estratégia que o diabo usou é a mesma que ele usou em todos os tempos. Vamos ver qual que é essa estratégia que o diabo utilizou? Vamos ver juntos, olha. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, vamos ver o que diz. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Observe que o diabo, ele não pegou a fruta e colocou na mão da mulher e tentou convencê-la a comer, forçando ela a comer. Não, ele não faz isso. Quer entender melhor como ele faz? Então nós vamos lá para Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha o que diz. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. O diabo não trouxe o pão e colocou na boca de Jesus e colocou próximo do seu nariz para tentá-lo e ele querer comer. Não, ele não faz isso. Da mesma forma como ele não fez isso com a Eva, com a mulher. Então qual é a forma que o diabo ele utiliza? A estratégia do diabo é colocar o pensamento em você, é tentar colocar o pensamento em nós, para que nós venhamos por nós mesmos praticar aquilo que ele colocou na nossa mente.
Quando é praticado algo que veio na nossa mente e nós fazemos, ele tira o time de campo e a culpa fica em quem? Em nós mesmos. Então, a partir daí, nós começamos a carregar, sabe o quê? Um sentimento de culpa. Enquanto Eva pegou a fruta e ela mesma comeu, e deu a Adão, e Adão também comeu, gerou neles um sentimento de culpa. Mas com Jesus foi diferente. Ele virou para Jesus e falou o seguinte: transforma essa pedra em pão. Quer dizer, é você mesmo que vai fazer, não vai ser eu. Eu não vou fazer isso. Eu não vou transformar a pedra em pão. Mas eu vou incentivar você, Jesus, a fazer isso. E quando você fizer isso, você vai pecar. E quando você pecar, vai vir um sentimento de culpa. E aí é a hora do diabo começar a acusar. É a hora do diabo começar a tentar te oprimir, te levar cada vez mais fundo ao fundo do poço. Mas Jesus Cristo, pelo poder da substituição da cruz, hoje e agora, Ele quer te tomar pela mão e te puxar. Ele quer te trazer para perto dele. Independente se você está sujo de lama, independente se você está cheio de pecado, Ele vai tirar de você todos os seus pecados, todas as suas transgressões. Jesus Cristo disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Troca comigo. Mas por Ele ter substituído o nosso lugar, ao chegarmos perto de Cristo, todas as nossas transgressões, os nossos pecados, elas se perdem pelo caminho. E quando nós chegamos bem pertinho da cruz, bem pertinho dele, o seu sangue é derramado sobre as nossas vidas, aonde espiritualmente falando, nós somos plenamente limpos, totalmente limpos. E é dessa forma que nós nascemos de novo. É dessa forma que nós temos uma nova vida, mas agora não longe, não uma vida independente, mas uma vida aos pés da cruz. Em qualquer momento, estando aos pés da cruz, nós vamos olhar, aqui é o meu lugar. Mas Jesus, pelo seu maravilhoso amor, tomou o meu lugar para que hoje eu pudesse desfrutar da liberdade. E terminamos aqui com Romanos 8:1 novamente, dizendo assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Esteja unido com Cristo Jesus. Não afaste dos pés da cruz. Não desmereça a maravilhosa obra da substituição. Não queira viver isolado, mas se aproxime, chegue perto. Viva perto de Cristo. Viva aos pés da cruz, porque hoje nenhuma condenação há sobre você, porque você está em Cristo. Que o Senhor continue ministrando sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha curar você de dentro para fora. Que o sangue do Cordeiro, nosso maravilhoso Jesus Cristo, seja plenamente sobre sua vida, te lavando e te limpando de todo mal, toda prática antiga da sua vida, e que você possa viver a partir de hoje uma nova vida em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até semana que vem.